Jackson, para mim é um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Tenho super orgulho de ter você aqui no programa falando com a gente. Obrigado. Pra gente é um prazer, vai ser realmente super esclarecedor esse programa. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você começou sua carreira musical e como é que você chegou até aqui nessa gestão desses projetos tão importantes, que eu vou citar até um aqui que todo mundo conhece, que é o Gravatar Jazz Festival. Queria saber como é que isso surgiu, aconteceu na sua vida. Bom, a música começou como, acho que a maioria, né, como paixão, né? Foi uma coisa bem espontânea. Começou despertando uma paixão natural de em casa, vendo meus pais, né, escutando boas músicas, e aí despertou aquela paixão. Comecei a me interessar pelo instrumento. Meu pai também é músico, gosta de instrumentos, etc. E aí a coisa foi tomando uma proporção mais profissional, a coisa, enfim, eu entrei quando foi em 2003, eu entrei numa banda que foi a Uptown Band, e aí eu conheci o meu sócio, que é meu sócio hoje, que é Giovanni Papaléu, e aí a gente começou a tocar bem profissionalmente mesmo, começamos a desenvolver trabalhos bem profissionais, e aí precisou abrir uma empresa para se trabalhar com a Oi, que em cima de um projeto de marketing chamado Oi Blues by Night. Naquela época era um projeto customizado de marketing da Oi, né? Oi Blues by Night. E aí, a partir disso, eu comecei a me profissionalizar mesmo. Na assim, área de gestão de projetos. Na área de produção cultural, né? Assim, e comecei a aprender muito, né, sobre isso. E aí entrei de cabeça, né? Tanto musicalmente quanto na área de produção, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Muita gente me pergunta e eu escuto conversas de várias pessoas. Como é que se dá um start para um projeto como esse, como você está descrevendo aí, que você abraçou da Oi? Como é um start, por exemplo, o projeto não é da Oi, é de Adriana B. O projeto. Como é que a gente pode dar um start para isso virar realidade? Olha, eu acho que cada projeto tem uma história, né? Cada projeto ele tem uma realidade, né? Agora, eu acho que os projetos eles têm que atender a dois princípios básicos, né? Primeiro é a demanda e segundo o mercado, né? A demanda você entende como expectativa, né, e necessidade, né? E o mercado você entende como aquele público consumidor. E aí o público você entende tanto quanto patrocinadores, quanto o público em si que vai consumir aquele produto cultural, né? Você tem que olhar para esses dois lados. Isso então, é fundamental. Por exemplo, você tem uma ideia, aí vamos dizer que essas duas pernas, elas conversem entre si. Aí como é que a gente faz para achar um profissional para que isso realmente venha a se realizar? O que é que esse profissional tem que ter? Quais são as qualificações que esse profissional tem que ter? No meu ponto de vista, ele tem que ter duas coisas que são fundamentais. Primeiro, conhecimento na área de marketing e conhecimento na área de gerenciamento de projetos, né? Porque você está trabalhando aí com público, você está trabalhando com responsabilidades, com legislações, você está trabalhando com uma série de coisas que você vai demandar responsabilidades para você e para uma série de outras pessoas, que pode gerar impactos, né, com diversas pessoas, diversos segmentos diferentes, e você precisa gerar valor, né? Você precisa gerar demanda, você precisa gerar resultados. Então você tem que ter conhecimentos para você aplicar princípios que gerem realmente resultados. O que a gente comentou aqui, que você tem esse curso de MBA em gerenciamento de projetos, é disso que você está falando? É procurar uma qualificação, procurar um profissional qualificado? Perfeito, sem dúvida. Eu acredito que sim. Eu acho que quanto mais qualificação você tiver e você buscar... E o currículo, né, também da pessoa, né, que você... Porque a qualificação, você consegue tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Sim. Né? Assim, é a junção dos dois lados, né? Tanto na sala de aula, né, com as melhores práticas,
enfim, você precisa da parte teórica, você precisa estar embasado e você precisa ter a parte prática também, é importantíssimo. Às vezes a gente vê assim, muitos profissionais falando muito sobre a parte sobre inovação, eu vejo às vezes muita gente falando muito apaixonadamente sobre, né, sobre inovação, sobre marketing, mas quando você parte para projetos que você, como eu acabei de falar, quando envolve muita gente, quando envolve muita responsabilidade, você precisa das melhores práticas, você precisa da administração, você precisa da legislação, você precisa da prestação de contas. Você precisa da prestação de contas, quer dizer, você não é sozinho. A inovação ela é necessária para você avançar, mas você precisa ter um background, você precisa ter uma retaguarda, você precisa ter um alicerce, né, bem sedimentado para você pisar firme, para você poder crescer. As duas coisas são complementares, né? Essas duas vertentes elas são complementares. Eu queria te perguntar assim, eu queria que você explicasse. Eu trouxe um material bacana sobre gerenciamento de projetos, sobre marketing. As funções, né? Eu queria que você explicasse. E eu trouxe aqui um material sobre primeiro as nomenclaturas, né? Que eu acho que a gente ainda confunde muito por ser um tema pouco difundido e novo, né? Às vezes a gente confunde bastante. Aí eu trouxe primeiro um objetivo, né, sobre a nossa conversa, que é trazer um pouco da experiência teórica e prática, né, e trocar informações com o intuito de estimular interesses, né, sobre o mercado de produção cultural. E aí entendendo um pouco das funções, né, de onde vêm esses termos, o que eles significam. E aí eu pesquisei um pouco e vi que a maioria desses termos, eles vêm das atividades de produção, vem do cinema, né. As atividades de produção, a maioria dos termos vem do cinema, né, onde o produtor é o dono da maior parte dos direitos patrimoniais e intelectuais de um projeto, né, e geralmente ele é o maior investidor. O coprodutor investe recursos financeiros ou não para a realização e também tem direitos sobre o projeto. O produtor executivo tem o termo produção executiva é uma parte da produção fundamental para se fazer o conteúdo acontecer. Produção significa fazer, construir e executiva vem do verbo executar, mais do que fazer e se viabilizar. Envolve a capacidade técnica e decisória de planejamento, captação e gestão das partes financeiras e estratégicas do projeto, com poderes para executar o orçamento e concretizar as entregas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Quando você escolhe o profissional para fazer o gerenciamento, para escrever a sua ideia, para colocar a sua ideia em prática, como é que é a escolha dessa equipe? De acordo com cada função. Não, estou dizendo assim, como é que você escolhe um bom produtor? Como é que você escolhe? Como é que você arregimenta essa equipe? Quem é que faz isso? É a pessoa que está fazendo gestão, escrevendo o projeto para você, que ela lhe dá esses nomes, ou é o próprio dono da ideia do projeto que sugere esses nomes? Como é que isso é feito? Olha, geralmente o dono do projeto é o dono da ideia, né? Geralmente o artista, ele é o dono do projeto, né? Eu sou o artista, eu criei o projeto. Geralmente eu sou o dono, eu tenho a liberdade de escolher aqueles profissionais que vão trabalhar comigo, certo? Agora, a partir do momento que eu escolho aquele profissional, eu delego a ele a autoridade, ele tem a capacidade de tomar as decisões que são necessárias e corretas para poder o projeto ser efetivamente realizado da forma correta. Tu lembra uma vez que a gente conversou sobre o Rock in Rio? Que foi que não veio pro Rock in Rio, que ficou doente? Acho que foi Lady Gaga. Foi. Então, assim, por exemplo, nesse caso, quem foi que teve a decisão? Qual foi o profissional que decidiu essa substituição? Porque o projeto ele tem que acontecer. Foi o próprio Medina, não é? Acho que foi o próprio Medina. Qual é a função dele? Ele tem que tomar uma decisão. A gente vai falar sobre tomada de decisão mais na frente. Quando a gente falar sobre gerenciamento de projetos, e a gente vai ter um tripé, né, que aí a gente vai falar sobre impactos, né, em tomadas de decisão. E aí a gente vai falar sobre gerenciamento de custos, gerenciamento de escopo e gerenciamento de tempo, né, que esses três, quando você toma uma decisão, ela em uma dessas áreas
você impacta nas outras, invariavelmente você impacta nas outras. Mas vamos seguir. Curadoria é um cargo exercido por um curador, ou seja, uma pessoa responsável por organizar e administrar os bens ou interesses de um projeto. O papel do curador vai além do da organização, sendo também responsável pela intermediação entre o artista, a crítica artística e o mercado. O trabalho de um curador atinge não apenas os bens materiais do mercado da arte, mas também possui um importante compromisso educacional na sociedade, agindo como um mediador cultural entre a arte e a população. O ato de curar está relacionado com o zelo, cuidado e atenção com alguma coisa. Há também o diretor de produção, que cuida das questões bem práticas, como alimentar, transportar, hospedar toda a equipe envolvida, entre outras. Dependendo da complexidade do projeto, necessita-se também de coordenadores de produção em áreas distintas, coordenando suas equipes. Geralmente, diretores de produção ou coordenadores de produção são confundidos com produtores executivos e vice-versa. Por quê? Não, por causa da falta de entendimento do nome mesmo, assim, do que é um diretor de produção, funções, né? Da função e do que é um produtor executivo e do que é um diretor de produção e do que é um coordenador. É normal, né? As pessoas não nem no disco. Às vezes não, mas no dia a dia, do que você fala? Não, eu faço produção executiva, e às vezes as pessoas não sabem o que é produção executiva. É normal, às vezes, pela falta de se difundir mesmo o nome da atividade. Se conversa pouco, se sabe pouco, né? É normal. Por isso que é bom a gente falar e a gente deixar claro isso. O diretor de palco, né, é o administrador do palco. Seu papel é fundamental para o sucesso do festival. É ele quem gerencia a planta do palco e administra a troca de bandas, cronometrando as passagens de som e realização dos shows, fazendo as adaptações do palco aos diferentes mapas das bandas, de modo que ocorra tudo bem no funcionamento da equipe de roadies, assistentes de palco e técnicos de som, luz, na implantação e utilização dos equipamentos praticáveis, racks, luz, painéis de LED, backlines, etc., para que ocorra tudo bem na realização das apresentações. Eu acho que aqui finaliza, pronto, aí finaliza. Essa parte, pelo menos as principais funções, né, na parte de produção. E quem que gerencia esse povo todo? Então, aqui a gente tem o produtor. O produtor é o dono da maior parte dos direitos patrimoniais. O produtor executivo, geralmente, ele faz a parte de gerência de todas as entregas, né? Então, assim, por áreas, o dono do projeto entende-se como o produtor geral, né? Entendi. E aí a gente divide por áreas. Entendi. O produtor do palco gerencia o palco. O produtor executivo cuida da parte executiva, o produtor, o coordenador de produção, o diretor de produção cuida da parte da produção, daquela parte mais logística, enfim, né? E aí, dependendo de cada área, a gente vai, da complexidade do projeto, vai subdividindo, né? Então, depende muito do tamanho do negócio. Vamos em frente, então. A gente deu um exemplo do Rock in Rio. Nossa Senhora, eu fico imaginando o tamanho da equipe para fazer aquilo funcionar. Tu imagina, né? Gerenciamento de projetos e marketing. Pois é. Eu botei uma citação aqui sobre gerenciamento de projetos que eu acho bem interessante, né? O gerenciamento de projetos é uma arma competitiva que representa níveis crescentes de qualidade e agrega valor aos interesses dos clientes. E aí eu queria falar um pouco sobre o PMI, né? O PMI é um instituto, né, de gerenciamento de projetos que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. E isso aqui está no site lá do PMI. Eu fiz uma cópia lá do site e ele diz o seguinte: PMI é a maior associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos, com mais de 500 mil de associados e de profissionais certificados em 185 países. Nosso trabalho ao redor do mundo na divulgação do gerenciamento de projetos tem como base nossos padrões de credenciais mundialmente reconhecidos,
reconhecidas, nosso constante programa de pesquisa e nossas oportunidades de desenvolvimento profissional. Esses produtos e serviços são a base de um maior reconhecimento e aceitação do papel bem-sucedido do gerenciamento de projetos por parte de governos, organizações, academias e indústrias. Aí eu fiz um print do meu certificado de membro, né, membro inscrito, e fiz um print da tela lá da comunidade. E aí você tem acesso à literatura, né, você está em contato com profissionais de gerenciamento de projetos do mundo inteiro, você tem acesso a eventos promovidos pelo PMI, né, simpósios e encontros. Está sempre atualizado. Você está então. sempre atualizado sobre gerenciamento de projetos no mundo inteiro, né? Você tem o PMI PE e você tem acesso ao site do PMI mundial. Ele tem o guia, né, de conhecimento e gerenciamento de projetos, que é o PMBOK, que trata dessas 10 áreas de conhecimento, né? Você destacou 3. Eu destaquei 3. As 10 são essas, né? Gerenciamento em custo, aquisições, recursos humanos, escopo, stakeholders, que são as partes interessadas, gerenciamento de riscos, qualidade, integração, comunicação e tempo. Para cada uma dessas áreas de conhecimento, o gerenciamento de projeto ele se aprofunda, né, sobre como fazer o gerenciamento de forma extremamente aprofundada mesmo. Aqui a gente não tem como falar sobre isso, mas aqui a gente tem como destacar pelo menos a parte mais importante, que é o tripé de todo o gerenciamento de projeto, de todo o projeto, que é a parte que são as 3 áreas fundamentais, que é custo, escopo e tempo, né? O que acontece? Todo projeto, independente da complexidade dele, se você influencia em qualquer área dessa, inevitavelmente vai ser impactado em outra. Vamos colocar isso em exemplo prático. Por exemplo, vamos entender melhor. É um espetáculo. Pode ser de dança, pode ser de música, pode ser com os dois. Vamos dizer. O custo. Uma coisa que aconteceu com uma coisa prática. Vamos supor, a gente tem um festival e a gente faz um planejamento grande com relação à programação, né? Você assina vários contratos com patrocinadores, você tem que prestar conta daquela programação, aqueles recursos são todos direcionados para você, né, executar toda aquelas entregas, né, executar aquele escopo, né? E aí o que acontece? Chega no dia do artista viajar, acontece de dar uma tempestade lá na cidade dele. O cara tá, vamos supor, o cara tá no interior de uma cidadezinha na Europa. Aí dá uma tempestade lá. E aí o trânsito fica congestionado, o cara perde o voo. Vamos supor que o cara perdeu o voo. Você alterou o escopo, porque o serviço de entrega foi alterado. O escopo significa o quê? O escopo é o conjunto de serviços que compõem as entregas de um projeto. Essa é a definição, essa é a definição do PMI. Então o que acontece? São serviços de entrega de um projeto, certo? Isso é escopo. Então quando você altera, vamos supor, você teve uma alteração ali você alterou o escopo. Inevitavelmente vai alterar custo. Inevitavelmente vai alterar tempo, seu cronograma foi alterado, alterou programação, alterou tudo, alterou sua planilha. Você vai ter que ter todos esses dados à mão, você vai ter que tomar uma decisão naquele momento de forma que seja a menos custosa possível. Você vai estar sob pressão, você vai ter que dar uma resposta à imprensa, você vai ter que dar uma resposta ao público, você vai ter que dar uma resposta ao Tribunal de Contas, você vai ter que dar uma resposta a todo mundo, a decisão é sua. Você vai ter que resolver. Então não tem, assim, você tem que ter, assim, primeiro, muita calma. Segundo, muita parceria,
muita credibilidade com as pessoas, sabe? Muita parceria, muita parceria com seu sócio, sabe? Isso a gente tem demais, graças a Deus. Né? Construiu isso há muito tempo, durante muitos projetos que a gente viveu. Isso é muito bom. Eu vou me colocar do lado muita do equipe, artista. a gente tem que ter muita equipe, a gente tem que ter uma equipe muito... tem que ter uma parceria muito bacana com os artistas. Pronto, era isso que Isso eu é ia muito, dizer. isso é fundamental. Por exemplo, acontece uma coisa dessa. O artista que contratou você, ele deve, pelo menos eu espero, né, espera-se que ele tenha uma confiança no seu trabalho. Totalmente. E que É ele fundamental. entenda que aquela sua decisão, que pode não ter sido combinada com ele, por exemplo, se o cara perde o voo... Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Não, mas uma decisão tem que ser tomada. E essa decisão tem que ser uma decisão que contemple a todos. Sim. Perdas vão existir. Menos custosa possível. Menos danosa possível. Isso aí é muito legal. Né? Aí tem um termozinho chamado custo de oportunidade, né? Que é o benefício perdido na tomada de decisão. Toda decisão tem um benefício perdido. Sim. Qual é o benefício menor? Ou seja, qual é o benefício perdido, qual é o menor benefício perdido que eu vou ter na minha tomada de decisão? Então eu tenho que calcular isso muito bem calculado. Né? E vendo sobre a ótica do gerenciamento de projetos, sobre esse tripé, se eu não tiver esses três dados, no mínimo eu tenho que ter esses três dados. Lógico que eu não vou ter um aprofundamento no gerenciamento de custos, escopo e tempo, mesmo como está no livro, naquele momento, eu não vou ter como aplicar exatamente como está no livro, mas eu preciso dos dados para pelo menos calcular isso na minha mente o mais rápido possível e tomar essa decisão da melhor forma. Essa decisão tem que ser tomada da melhor forma possível, entendeu? Eu tenho que ter isso na minha cabeça. No mínimo isso. No mínimo esses três dados. Aí falando sobre marketing, eu peguei uma citação do livro do Kotler, do Administração de Marketing, né, considerada a Bíblia do Marketing, e ele fala o seguinte, essa é uma citação da Associação Americana, né, de Marketing. Ele fala o seguinte, o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve criação, comunicação e entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Um momento. Esse programa vai ser dividido em duas partes. Na próxima semana a gente vai apresentar a continuação, a parte de marketing com Jackson, ok? Esperamos sua audiência. Tchau. Valeu.